Good morning, boys and girls. This is Teacher Leo and the house for another English class. E aí, galerinha, como vocês estão? São todos bem? Well, Teacher Leo is a little sick, mas a gente vai tentar o nosso melhor, né? Não é COVID, please, ok? Não fiquem assustados e assustadas. Não é, espero que não, né? Estou dizendo que não é, mas também tenho certeza não. Mas parece ser só uma gripezinha mesmo, uma rinite aí alérgica, né? Eu tenho, muita gente tem, mas acho que vai estar tudo certo. Então, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade, né, a nossos estudos. A gente entrou na Unit 8, né, a aula passada, a Unit 8, que o tema é All You Need Is Love. Na verdade, All We Need Is Love, né? O nome dessa unidade. A música que eu estou cantando é All You Need Is Love, dos Beatles, da época lá em que eles eram meio hippies, né? All you need is love, love, love is all you need. Então, ok, guys, então vamos lá organizar todo o material. E hoje a gente tem um bocado de conteúdo para aprender, na verdade. Na verdade, eu coloquei Connecting Words aí, mas a gente vai aprender a Unit 8, né? A página 74 e 75, para vocês se situarem aí. E aí a gente vai trabalhar Connecting Words, a gente vai trabalhar Informal Language, tá certo? E a gente também vai trabalhar, já que se comenta aqui, a gente também vai trabalhar First Conditional, ou primeira condicional. A gente aprendeu First Conditional lá em Conversation, se eu não me engano, foi Unit 6, Unit 5, alguma coisa desse tipo. E aqui a gente vai dar aquela boa revisada, né? É bom por quê? Porque é uma revisada de assuntos que vocês já viram e quer queira, quer não, vocês estão chegando na reta final, né, do Fundamental 2. É bom que dão aquela reforçada e aí ficam prontos para enfrentar o desafio que é o ensino médio, tá bom? Então vamos lá, boys and girls, vamos lá para a página 74. Página 74 do livro da gente, tá? Então a gente tem Text 1. Para quem não, acredito que vocês já saibam disso, mas tudo até imagens, né? Até uma imagem é um texto. Então a gente tem aqui um pequeno diálogo aqui entre dois alunos, né? Text 1, a gente tem Girl, I'm just scared that you're going to love another girl. Oh my gosh. A menina fala, eu estou com medo que você se apaixone por outra garota, que você ame outra garota. E aí o rapaz fala, o boy, né? You're right, I will. And she will call you as mom. Olha que romântico. Ele disse, você está certa e eu vou amar outra garota. E ela vai te chamar de mãe. Olha. Então, o que ele quis dizer, para quem não entendeu, né? Que ele vai amar outra garota, essa garotinha vai ser a filha deles. Olha. Text 2. Cute love story. The boy. I'll ask you to jump down, will ya? No, if I ask you to jump down, will ya? E aqui a gente tem, além de uma condicional, a gente tem uma que a gente chama de tag questions, né? A gente aprendeu sobre tag questions em conversation. Então, se eu pedir para você pular, você pulará? Você pularia? Will ya? The girl, yes, I will. Sim, eu pularia. The boy, aí o garoto pergunta, why? Por quê? E ela fala, because I know you catch me. Olha que romântico, porque eu sei que se eu pular você vai me agarrar, vai me pegar. E aí o boy fala, if I don't, then, né? Se eu não, e se eu não pegar? Né? What if I don't? Then I will die with the belief that you tried your best, but couldn't save me. Então eu morrerei
né, com essa ideia, né, de que você tentou o seu melhor, mas você não conseguiu. Ok, então ela ainda continua com fé, né, de que ele faria tudo por ela. Oh my gosh, so romantic. Ok? Então, a gente tem aqui no vocabulary, a gente tem scared, né, que é assustado. Tem cute, cute, que é fofo, que é bonitinho. Jump down, que é pular. Belief, que é crença, acreditar em algo. E, como é? You. Oh, you. Só a letra, né? A vogal you. Que é bem formal isso, né? Que significa you, você, né? A palavra você. E aí é por isso que a gente também vai falar um pouquinho de linguagem informal. Até porque linguagem informal, ela faz parte da língua, ela faz parte da conversa do dia a dia. Então, ela aparece em textos informais, obviamente. E até para exames também, principalmente exames de Enem, exames de, né? Exames que envolvem textos do dia a dia, é possível que apareça, não um exame assim de proficiência, né? Eles não colocam esse exame de proficiência, não. Eles usam mais uma linguagem que, digamos, segue a linguagem não formal, mas a linguagem padrão, né? Eles chamam isso de linguagem padrão. Então, daí, vamos dizer assim, foge um pouquinho do padrão, tá? Então, vamos lá. Vamos para a página 75 agora, a página de comprehension. Tcharam. Então, vamos lá. Primeira questão. Why is the boy in the dialogue one saying her lover will call? É uma palavra que não é muito apropriada aqui, né? Sua amante, ela não é amante dele, é a namorada, é a garota dele. Saying her lover will call his girl as mom. Por que é que ele falou isso, né? Because he intends to date her and one day marry her and have kids with her, including girls, né? Or a girl, né? Então, porque ele tem intenção de namorar com ela e um dia casar com ela, né? E ter uma família com ela, ter filhos com ela, incluindo uma menina, tá? Number 2, which word in dialogue 2 is written informally? You. Né? Que no caso, you significa you. You pronuncia do mesmo jeito, né? You. A vogal you se pronuncia do mesmo jeito. When it comes to you, there's no crime. Okay? Number 3, what do the two dialogues have in common? Well, both dialogues, oh my gosh, are about couples talking about love, né? Sobre falando de amor, né? Um se declarando para o outro, né? O rapaz se declara para a moça, né? E depois ao inverso, a moça que demonstra confiança no rapaz, né? E which conditional, number 4, which conditional is there in the dialogue to explain, como eu já disse aqui, né? First conditional, que a gente usa, né? O first conditional, o present simple,
né? Plus mais o verbo will, né? Que é o futuro, ok? First conditional mais will. É dessa forma que o first conditional como é que se diz? É feito, né? A gente condição, né? Causa, consequência. Então, se isso acontecer, isso irá acontecer. Sempre quando a gente usa first conditional, a causa é no present simple e a condição é no will, né? Vamos ver aqui qual é a frase. If I ask you to jump, will you? Will you jump? Né? Se eu pedir, né? Veja a sua causa. Se eu pedir para você pular, você vai pular, vai no futuro, né? Ok? Ela disse, yes, I will. Ok? Então, a gente aqui encerra. Ops, fiquei errado. Ok, então agora a gente vai aqui vamos lá, informal language. Formal and informal language. What is informal language? Okay. Então, informal language is mainly used between people who know each other well or in relaxed and unofficial context, ok? Então, isso aqui é a linguagem informal. É importante que a gente aprenda essa linguagem informal? É. Porque o propósito de se estudar uma língua estrangeira é você desenvolver a capacidade de se comunicar com outras pessoas. E a verdade é que você vai enfrentar isso daí, em várias situações você vai encontrar a linguagem informal. Eu diria até que a linguagem informal, em muitos aspectos, é até mais importante do que a linguagem formal. Na verdade, a gente usa muito mais a linguagem informal do que a gente usa a linguagem formal. A linguagem formal a gente usa para exames, às vezes para falar com alguém, digamos, com maior respeito, como um professor, como, não sei, alguma autoridade, alguma coisa nesse sentido. Né? Para a gente escrever, aí a gente usa uma língua mais informal, mas a verdade é que a gente conversa, a gente fala muito mais do que a gente escreve. A gente fala muito mais informalmente, a gente conversa muito mais com pessoas que a gente tem intimidade, pessoas que a gente não tem tanta intimidade. Então aqui, né, Standard English and Informal. Bom, não era muito que eu estava procurando, não. Deixa eu ver aqui. Não é. Deixa eu ver em outro website aqui. Formal and Informal. Vamos ver. Formal and Informal Language. Ok, contractions. Então, vamos lá. Bom, contrações já são um exemplo clássico de linguagem informal. Tá certo? Então, por exemplo, em exames, coisa desse tipo, não é muito sugerido que quando você vai escrever, você escreva contraída, a forma contraída, né? Então, é interessante que você sempre use a forma normal, ao invés da contração. Apesar de contração ser muito mais utilizada. Phrasal verbs, né? Phrasal verbs é bem controversial, né? Essa questão, porque phrasal verbs está tanto no nosso dia a dia que é debatível isso. Em algumas situações é bom se evitar usar phrasal verbs, em outras é ok. Mas é sempre bom você buscar a palavra que pode substituir o phrasal verb. O que é que são phrasal verbs, para quem está se perguntando? Phrasal verbs são aquelas palavras que aqueles verbos que eles sempre fazem uma parceria com outra palavra. Muitas vezes é uma preposição, outras vezes é advérbio, outras vezes adjetivo, entendeu? Os phrasal verbs, na grande maioria, pegam um verbo e uma dessas palavras para criar um significado. Por exemplo, aqui, ó, the balloon was blown up for the experience. Então, blow up, né? Explodir, né? Quando explode. Então, the balloon was inflated.
for the experiment. Ok? Então, ele substituiu aí o blow up, né? Que aqui está no passado, por isso está blown up, por inflated. Or the balloon exploded. Poderia, acho que até caberia melhor. Ok? Informal. The patient got over. Ok, outro exemplo, né? Got over his illness, né? Então, o paciente se recuperou, o paciente ultrapassou aquela etapa, digamos assim, ficou bom, né? Então, uma forma mais formal, ó, the patient recovered from his illness. Outra maneira informal, the results of the study were mixed up. Mixed up, misturado, no sentido de misturado que incompreensível, né? Então, o resultado dos estudos ficaram mixed up, misturados de forma incompreensível. The results of the study were confused. Então, ficaram confusos, tá certo? Então, a gente tem também slang and colloquialisms, né? Como é que se diz? A gíria, né? Gíria ou coloquialismos. The mob was very rowdy during the protests against cuts to the university funding. Então, aqui, ó, the mob. The mob. Mob já é um grupo de pessoas, como se fosse um grupo de pessoas para fazer algum mal, né? É quando um grupo de pessoas se reúne para fazer alguma coisa ruim. Aqui ele já usou the crowd, né? A multidão. A multidão, entendeu? Ok? Então aqui, informal lectures still count on, né? Students, aqui ele usou um phrasal verb, né? Count on students to use correct grammar and punctuation methods. Lecturers expect students, né? Students to use correct grammar. Então aqui é um exemplo de phrasal verb, tá? Informal. It was raining, aqui é um exemplo bem clássico, né? Aqui, inclusive, a gente aprendeu isso. It was raining cats and dogs. Aqui é o que a gente chama de... expressões idiomáticas, né? Idiomatic expressions. Expressões que são muito usadas. A gente usa em todas as línguas expressões para dar significado às coisas, ok? Então, it was raining cats and dogs. Eu estou dizendo que choveu gatos e cachorro? Não. Estou dizendo que choveu muito. It was raining very heavily. Ok? Então, a gente tem aqui first person pronouns, né? I considered various research methods for the study. And various research methods were considered for the study. Então, você quer soar mais formal, né? Você evita a primeira pessoa quando você quer soar formal. We believe the practice is unsustainable, né? A gente acredita, né? It is believed, ok? Então, a primeira pessoa também deve ser evitada. Acronyms, né? TAF, ANZAC, QUANTAS. Não sei nem o que são esses acronyms, mas assim, acronyms são bastante utilizados e a gente utiliza muito eles hoje. Por exemplo, o nosso SQN, né? SQN, só que não. É um acrônimo. Acrônimo é quando você pega várias palavras e você usa só as iniciais dessas palavras para formar uma outra frase que dá todo o significado daquela expressão. Então, SQN, né? Só que não. Eu não consigo lembrar de outras. Mas, assim, em inglês tem muitas. Por exemplo, XOXO. A gente não usa as iniciais, mas tem um significado. XOXO. Kisses and hugs. Hugs. Kisses and hugs. Deixa eu ver. ASMP. ASMP é muito comum também, né? Que significa as soon as possible. O mais rápido possível. I need this ASAP. Muita gente ainda fala ASAP. Tem gente que fala ASAP. Muita gente fala ASAP. I need this ASAP. ASAP significa as soon as possible. Deixa eu ver. Tem muitos acrônimos na língua inglesa. TGIF, né? Que é
Thanks God it's Friday. Graças a Deus é sexta-feira, né? TGIF e tantos outros. A gente tem tantos outros. Initialisms, né? Aqui é muito comum também na língua inglesa, né? Pegar universidades, órgãos. Por exemplo, OCDE, Organização dos Estados, blá, 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 blá. OMS, né? Como é? A Organização Mundial de Saúde, né? Que hoje se fala muito, né? Muito debate sobre isso. Então, por aí vai, né? Mas, bom, são todas maneiras informais de se falar e são importantes, sim, de se aprender. Por quê? Porque a gente está lidando com isso o tempo todo. Vamos agora para First Conditional. Rapidinho, aproveitar um embalo aqui para a gente dar aquela revisada legal no First Conditional. The First Conditional has the present simple after if, then the future simple in the other clause, né? Então, if e present simple, né? And will mais infinitive. Então, vou dar um exemplo, né? Aqui, tem vários exemplos aqui, né? If it rains, I won't go to the park. Então, se isso acontecer, isso vai acontecer. If it rains, I won't go to the park. Se chover, eu não irei para o parque. Sempre lembrando que a regra do first conditional é essa. Present simple, future simple. Lembrem-se que present simple é aquele que é zero conditional, que é para coisas verdades verdadeiras, né? Assim, por exemplo, condições imutáveis, né? Por exemplo, fenômenos da natureza, tipo, if water gets to 100 degrees, it becomes in a gas, né? A vapors, né? It becomes evaporated, ok? Então, deixa eu mudar. If water gets to 0 degrees, it gets solid. Então, se a água chega a 0 grau, ela fica no formato sólido. Então, assim, são verdades absolutas, imutáveis, né? E o first conditional é para situações, já existe essa condição, né? Se isso acontecer, isso vai acontecer. Então, aqui, ó. If I study today, I'll go to the party tonight. Então, tá uma condição sendo colocada. Se eu estudar hoje, eu irei para a festa. Mas apenas se eu estudar. If I have enough money, I'll buy some new shoes. Se eu tiver dinheiro suficiente, eu vou comprar sapatos novos, tá? Então, first versus zero conditional. A gente aprendeu até a segunda condicional, né? Describes a particular situation, where the zero conditional describes what happens in general, ok? Então, coisas em geral, né? If you sit in the sun, you get burned, ok? Vamos lá. If you get burned, then I'm talking about what will happen. Another day might be different, ok? Então, first versus second conditional. The first conditional describes things that I think are likely to happen in the future, whereas the second conditional talks about things that I don't think will really happen. It's subjective. It depends on my point of view. Então, a diferença é essa, que a primeira condicional é se isso acontecer, a outra certamente vai acontecer, né? Que a chance é altíssima de acontecer. Na segunda condicional, a gente, na verdade, é subjetiva, né? A gente não... Se isso acontecesse, isso aconteceria. Quer dizer, tudo no campo do hipotético, né? Se essa coisa tivesse acontecido, essa também teria acontecido. Então, é provável que não aconteça na realidade, né? Ok? If she studied harder, she would pass the exam.
Então, a coisa não aconteceu. Se ela tivesse estudado mais, ela teria passado no exame. Ok? Então, é mais ou menos por aí a diferença entre a primeira condicional e a segunda. É que existe uma possibilidade daquela ação acontecer e na segunda condicional, essa possibilidade é uma possibilidade remota. Você só está trabalhando no campo da, digamos assim, da hipoteticidade, do hipotético. Ok? Então, revisãozinha rápida disso daqui que eu acho que vale a pena. Tá certo? Então, agora vamos aqui para a questão número 1, tá certo? Do nosso livro, tá certo? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o whiteboard para fazer a atividade 2. Letra A. Letra A. Vamos lá. Meus óculos quebraram aqui, estou sem ver direito. Complete the following sentences using the appropriate connecting words, que a gente vai ver isso hoje também. Alice seemed to be quite intelligent. Ok? Nonetheless, eita, já dei a resposta. Nonetheless é pouquíssimo usado, é bem formal, tá certo? Esse conector, nonetheless, she often gets poor grades. Então a gente tem whereas, otherwise e nonetheless. O nonetheless é o equivalente ao nosso no entanto, né? Ok? Então, no entanto, né? Alice parece ser uma pessoa inteligente, no entanto, ela geralmente tira notas ruins, né? Vamos para o B aqui agora. A gente tem this restaurant has some of the best chefs in the town. In addition, their service is excellent. Então, tem um ponto aqui, né? Então, letra maiúscula. Addition. Tá? In addition. Tá? Vou colocar 3 pontinhos aqui, né? Que é a continuação. Tá? Então, in addition, isso é um conector que soma, que agrega, que te dá mais informação. Então, o restaurante tem um dos melhores chefes da cidade. Além do mais, né, adicionando essa informação, além do que, their service is excellent. Além disso, o serviço deles é excelente. Então, eu dei uma informação e estou adicionando mais informação. Vamos para o C. I've never been to the US, although eita, faltou o H também. Although having friends and relatives there, ok? Então, nunca tive nos Estados Unidos, embora, né, no entanto, apesar de ter amigos e parentes lá. Então, nunca fui nos Estados Unidos, apesar de ter parentes e amigos lá. É o nosso apesar de, né? A letra D. D. He is a reckless driver. Even so, he hasn't had any accidents. Então, é o equivalente ao nosso mesmo assim, né? Ele é um motorista louco, reckless, é um cara totalmente caótico, louco, que faz as coisas de toda maneira. Mesmo assim, né, ele não teve nenhum acidente, né? Ele não tem tido, né? Não teve nenhum acidente. E finally, letter E. Letter E, tá? Letter E. My sister works 3 jobs in a day. Uau, coitada. É professora, ela. 3 empregos no dia, trabalha de 3 empregos no dia. However, she doesn't earn much money. É professora, essa é professora. Minha irmã trabalha 3 empregos no dia, tá certo? Entretanto, porém, né, contudo, todavia, however, inclusive sinônimo de but. Apesar disso, né, porém, contudo, todavia,
ela não ganha muito dinheiro. She doesn't earn, aqui usou earn, mas make usually is make much money. Ok, boys and girls, então a gente vai ficando por aqui. Atividade 2, que continua aqui na página 76, 77, a gente faz na nossa próxima aula. Ok? Então vamos aqui encerrar nossa aula por aqui hoje. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui de homework. Ok? Vamos falar aqui de homework. Tá? Bom, deem uma reestudada aí nessas páginas 74 e 75. Se for possível, né? Reassistam esse vídeo, já que a gente traz mais material, mais coisas para vocês estarem vendo aí, né? E não se esqueçam de fazer as atividades da página 44 para dar aquela velha consolidada aí no nosso conteúdo. Ok, boys and girls? Então, nessa quarta-feira linda e maravilhosa, né? Do dia 2 de dezembro, desejo a todos aí um bom restante, né? Entramos em dezembro finalmente e desejo a todos aí um excelente resto de semana, aí uma produtiva semana e aí um fim de semana bem legal, tá bom? See you guys around.